A procrastinação é esse ladrão silencioso que te surpreende quando você menos espera. Você pensa, eu farei isso amanhã ou eu trabalho melhor sob pressão. Os dias se transformam em semanas, as semanas em meses, e antes mesmo que você perceba, aquele projeto, sonho ou objetivo permanece inacabado. Mas não se trata apenas de adiar as coisas. É algo mais profundo, é a perda de controle sobre o seu tempo e sobre a sua vida. Os estoicos, esses filósofos da antiguidade que valorizavam a disciplina pessoal e a resiliência, compreendiam isso melhor do que ninguém. Para eles, o tempo era um dos recursos mais preciosos, e a procrastinação era um desperdício profundo. Marco Aurélio, um dos maiores filósofos estoicos, dizia: você pode deixar esta vida a qualquer momento. Que isso guie suas ações, palavras e pensamentos. Os estoicos não procuravam apenas vencer a procrastinação, eles buscavam usar o tempo de maneira sábia para construir resiliência, força e uma vida plena. Neste texto, exploraremos como a filosofia estoica pode te ajudar a superar a procrastinação e a dominar o seu tempo. Através dos ensinamentos deles, descobriremos ideias poderosas e passos concretos que te ajudarão não só a cumprir suas tarefas, mas também a se tornar uma pessoa mais resiliente e focada. 1. O poder da percepção, repensando sua visão sobre o tempo. O tempo é limitado. Uma vez que ele passa, não podemos recuperá-lo. Ainda assim, muitas vezes o tratamos como se tivéssemos uma reserva infinita. Quantas vezes você passou horas rolando no telefone, assistindo séries sem pensar ou adiando tarefas importantes? Dizemos a nós mesmos, farei isso mais tarde, mas no fundo sabemos que esse mais tarde pode nunca chegar. Uma das noções-chave do estoicismo é o memento mori, ou o lembrete da mortalidade. Esta ideia não tinha o intuito de ser mórbida, mas sim de incutir um senso de urgência na nossa maneira de viver. Os estoicos acreditavam que, ao nos lembrarmos constantemente do tempo limitado que temos, seríamos mais motivados a usá-lo de forma inteligente e a não adiar mais as tarefas importantes. Imagine que toda vez que você procrastinasse, fosse lembrado do fato de que tem um número limitado de dias para viver. Como isso mudaria a forma como você gerencia o seu tempo? A procrastinação, vista através do prisma da mortalidade, deixa de ser apenas um mau hábito e se torna um verdadeiro desperdício de vida. Dica prática: o primeiro passo para dominar o seu tempo é mudar a maneira como você o percebe. Tente adotar uma mentalidade de memento mori. Todos os dias, lembre-se de que o seu tempo é limitado. Use essa consciência para alimentar sua concentração e priorizar o que realmente importa. 2. A dicotomia do controle. Deixar de lado o que você não pode controlar. Uma das principais razões pelas quais procrastinamos é o medo. O medo do fracasso, o medo de cometer erros, o medo de não ser perfeito. Esse medo pode nos paralisar, levando-nos a adiar tarefas que parecem insuperáveis. Mas, segundo a filosofia estoica, grande parte do que tememos está fora do nosso controle. Os estoicos ensinavam a dicotomia do controle, a ideia de que existem coisas na vida que podemos controlar e outras que não podemos. O que podemos controlar são nossas próprias ações, pensamentos e decisões. O que não podemos controlar são os resultados externos, as opiniões dos outros e os obstáculos imprevistos. A chave para superar a procrastinação é se concentrar no que está sob nosso controle. Suponha que você tenha adiado um projeto por medo de que ele não seja bom o suficiente. O resultado desse projeto, seja ele elogiado ou criticado, está em grande parte fora do seu controle. Mas o que está ao seu alcance é o seu esforço, sua dedicação e sua vontade de começar. Ao desviar sua atenção do medo do fracasso e focá-la no que você pode controlar, suas ações, você pode quebrar o ciclo da procrastinação. Dica prática: quando sentir que está procrastinando, tire um momento para identificar o que está causando o atraso. Você está focado em um resultado que está fora do seu controle? Concentre-se no que pode controlar, começar a tarefa, se esforçar e dar o melhor de si. 3. Aceitar o desconforto, o caminho para a resiliência.
A procrastinação muitas vezes acontece porque buscamos evitar o desconforto. Seja o desconforto de começar uma tarefa difícil ou o esforço mental necessário para manter o foco, nosso instinto natural é procurar conforto e evitar a dor. Mas aqui está a verdade estoica: o desconforto é um caminho para o crescimento. Os estoicos acreditavam que a adversidade, os desafios e o desconforto eram essenciais para desenvolver a resiliência. Como dizia Sêneca, as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Quando procrastinamos, estamos essencialmente evitando o desconforto. Mas, ao fazer isso, também evitamos a oportunidade de nos tornarmos mais fortes, mais disciplinados e mais resilientes. Imagine uma pessoa que nunca faz exercícios porque acha desconfortável. Com o tempo, seu corpo enfraquece e ela se torna mais vulnerável a doenças. O mesmo acontece com nossa mente. Quando evitamos tarefas difíceis, enfraquecemos nossa força mental e resiliência. Mas, ao aceitar o desconforto, ao nos engajarmos voluntariamente em tarefas difíceis, fortalecemos nossa capacidade de enfrentar futuros obstáculos com graça e determinação. Dica prática: na próxima vez que sentir vontade de procrastinar, lembre-se de que o desconforto é temporário, mas o crescimento que você obtém é duradouro. Desafie-se a começar tarefas que parecem intimidantes, mesmo que sejam desconfortáveis no início. Com o tempo, você desenvolverá a resiliência mental necessária para enfrentar qualquer tarefa com confiança. 4. Concentre-se no processo, não no resultado. Um dos maiores culpados pela procrastinação é nossa obsessão pelo resultado final. Nos perguntamos se nosso trabalho será bom o suficiente, se alcançaremos o resultado desejado e se os outros aprovarão nossos esforços. Essa fixação no resultado cria pressão e ansiedade, o que pode levar à procrastinação. Os estoicos tinham uma abordagem diferente. Eles acreditavam na importância de se concentrar no processo em vez de no resultado. O processo é o que está sob nosso controle, o esforço, a dedicação e as ações que tomamos. O resultado, por outro lado, muitas vezes está fora de nossas mãos. Ao direcionar nossa atenção para o processo, reduzimos a pressão de obter um resultado perfeito e ficamos mais motivados a simplesmente começar. Pense da seguinte forma: um escultor não cria uma obra-prima focando na imagem final que tem em mente. Ele se concentra em esculpir a pedra, pedaço por pedaço, confiando que seu esforço constante levará a um resultado belo. Da mesma forma, se você se concentrar em realizar o trabalho a cada dia, mesmo que de forma imperfeita ou em pequenos passos, isso acabará resultando nos resultados que você busca. Dica prática: quando se sentir sobrecarregado por uma tarefa, direcione sua atenção do resultado para o processo. Divida a tarefa em etapas menores e mais gerenciáveis, e concentre-se em completar uma etapa de cada vez. Celebre seu progresso ao longo do caminho, sabendo que o esforço constante o levará ao sucesso. 5. O tempo é uma construção mental. Retome o controle das suas horas. Quantas vezes dizemos: "Eu não tenho tempo"? Essa é uma das desculpas mais comuns para justificar a procrastinação, e ainda assim, todos temos as mesmas 24 horas por dia. O problema não está na quantidade de tempo que temos, mas na maneira como percebemos e utilizamos esse tempo. Os estoicos acreditavam em uma vida intencional, estar consciente de cada momento e tomar decisões refletidas sobre o uso do tempo. Eles entendiam que o tempo é uma construção mental, não é algo que acontece conosco, mas algo que moldamos ativamente por meio de nossas escolhas. Imagine que você recebe uma quantia de dinheiro todos os dias. Se você não gastar de forma sábia, ela desaparece e você não pode recuperá-la. O tempo funciona da mesma maneira. Todos os dias, você recebe 24 horas. Como você gasta essas horas depende inteiramente de você. Se deixá-las escapar por causa da procrastinação, você as perde para sempre. Dica prática: para retomar o controle do seu tempo, comece sendo mais intencional com sua agenda. Crie uma rotina diária que priorize suas tarefas mais importantes e cumpra-a. Defina horários específicos para um trabalho focado e elimine distrações durante esses períodos.
Quanto mais intencional você for com seu tempo, menos espaço haverá para procrastinação. 6. Construir hábitos de disciplina. A abordagem estoica para dominar o tempo. A disciplina é o antídoto para a procrastinação, mas a disciplina não surge naturalmente, ela é construída por meio de hábitos e rotinas constantes. Os estoicos acreditavam no poder da autodisciplina para moldar uma vida plena. Eles entendiam que, ao dominar nossos hábitos, poderíamos dominar nosso tempo. Construir disciplina não se trata de fazer mudanças radicais da noite para o dia. Trata-se de começar pequeno e ser constante. Assim como um rio escava um cânion ao longo do tempo, pequenas ações disciplinadas levam a resultados duradouros. A chave é criar hábitos que apoiem seus objetivos e mantê-los, mesmo quando a motivação estiver baixa. Dica prática: comece identificando um hábito que o ajudará a superar a procrastinação, como reservar um momento específico todos os dias para trabalho focado ou limitar distrações durante as tarefas principais. Seja constante com esse hábito e, com o tempo, ele se tornará parte de sua rotina. Dominar o tempo e construir resiliência. A procrastinação não é apenas adiar tarefas, é adiar a vida. Cada momento que desperdiçamos é um momento que nunca podemos recuperar. O tempo é nosso recurso mais precioso, e a maneira como escolhemos usá-lo define o curso de nossa vida. Os estoicos, com sua sabedoria atemporal, nos oferecem ideias poderosas que vão além de simplesmente concluir tarefas. Eles nos ensinam a dominar nosso tempo com intenção, a construir resiliência diante dos desafios e a viver com propósito. O conceito de memento mori, um lembrete constante de nossa mortalidade, nos impulsiona a agir agora. Em vez de permitir que a procrastinação nos roube tempo precioso, somos lembrados de que cada dia é uma oportunidade de fazer progressos significativos. A vida é efêmera, e quando entendemos isso, nosso senso de urgência para viver plenamente se intensifica. Não se trata de correr para concluir tarefas, mas de alinhar nossas ações com o que realmente importa, sabendo que nossos dias são limitados. Ao adotar a dicotomia do controle, aprendemos que a procrastinação muitas vezes decorre de focarmos no que não podemos controlar, o medo dos resultados, dos julgamentos ou do fracasso. Quando mudamos nosso foco para o que podemos controlar, nossas ações, nossos esforços e nossas decisões, retomamos nosso poder. Em vez de sermos paralisados pelo medo, tomamos o controle do momento presente, agindo com confiança apesar da incerteza que está por vir. Essa mentalidade é libertadora e fortalece a força mental necessária para superar os obstáculos. A resiliência não vem da fuga do desconforto, mas da sua aceitação. A filosofia estoica nos ensina que o desconforto é uma parte necessária do crescimento. Quando evitamos tarefas difíceis, enfraquecemos nossa capacidade de enfrentar desafios. Mas quando encaramos o desconforto, quando abordamos as tarefas de frente, apesar de sua dificuldade, fortalecemos nossa determinação e aprimoramos nossa capacidade de perseverar. A resiliência não é construída nas zonas de conforto, ela é forjada no fogo dos desafios e do desconforto. Um dos ensinamentos mais profundos dos estoicos é focar no processo em vez do resultado. O resultado está além do nosso controle, mas o processo, o esforço, a dedicação e a constância, está inteiramente ao nosso alcance. Quando nos concentramos no caminho, em vez de nos fixarmos no destino, nos libertamos da ansiedade da perfeição. Isso não só reduz a procrastinação, como também nos ajuda a apreciar o ato de fazer, sabendo que cada passo adiante é valioso. O tempo, como entendiam os estoicos, é algo que moldamos por meio de nossas decisões. Frequentemente dizemos, eu não tenho tempo, mas a verdade é que todos temos as mesmas 24 horas em um dia. O que diferencia aqueles que vivem vidas intencionais e plenas daqueles que se sentem presos na procrastinação é a maneira como usam esse tempo. O tempo não é algo que simplesmente nos acontece, é algo que dirigimos ativamente. Ao estar consciente de como usamos nossas horas, estabelecendo prioridades claras e criando hábitos de disciplina, retomamos o controle de nossos dias e, em última análise, de nossas vidas.
Por fim, a filosofia estoica nos lembra que a disciplina não é inata, ela se cultiva com o tempo. Pequenas ações constantes são os pilares da disciplina. Assim como um escultor molda um bloco de mármore com golpes repetidos e deliberados, nós moldamos nossas vidas por meio de hábitos e rotinas diárias. A disciplina nos permite superar a tentação da procrastinação, atravessar os momentos de baixa motivação e permanecer focados no que realmente importa. Ao dominar nosso tempo, dominamos a nós mesmos. Os estoicos nos deram um mapa. Concentre-se no que você pode controlar, aceite o desconforto, priorize o processo e viva cada dia com um senso de propósito e urgência. O tempo, uma vez passado, nunca pode ser recuperado. Mas com a mentalidade certa e as estratégias adequadas, você pode aproveitar ao máximo cada instante, construir resiliência e criar uma vida alinhada com seus valores e aspirações mais elevadas. Lembre-se, o caminho para superar a procrastinação não é fácil, mas vale a pena. O caminho estoico é o da disciplina, da resiliência e da intencionalidade. Comece agora. O tempo está em suas mãos para ser dominado.